galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com jogos do Campeonato Paulista, semana com jogos do Campeonato Carioca, semana com jogos do Campeonato Gaúcho, semana com jogos do Campeonato Mineiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui falando do Campeonato Paulista, vamos começar falando de Santos e Corinthians. O Santos no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou de 2-0 do Guarani jogando em casa. Já o Corinthians, por sua vez, perdeu de 3-1 do Novo Horizontino, jogando em casa. O Santos, até agora, em 5 jogos no Campeonato Paulista, teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Corinthians, por sua vez, até agora, em 5 jogos no Campeonato Paulista, teve 4 derrotas e 1 vitória. O Santos está invicto na Vila Belmiro, por enquanto, no Campeonato Paulista. Já o Corinthians tentou sua primeira vitória fora de casa no campeonato. O Santos que tenta quebrar um tabu nesse jogo. Desde 2022, são 4 jogos sem saber o que é ganhar do Corinthians. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Por essa ser a única chance do Santos jogar um clássico na Vila Belmiro nessa temporada, e pelo Corinthians vir para essa partida sem técnico, eu vou numa vitória do Santos para esse jogo, eu vou de 2-1 Santos. Agora vamos falar de São Paulo e Água Santa. Antes de falar desse jogo, deixar os parabéns aqui ao São Paulo pelo título inédito da Supercopa do Brasil no fim de semana contra o Palmeiras. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou de 2-1 do Corinthians, jogando fora de casa. Já o Água Santa, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou de 2-1 do Mirassol, jogando como mandante no Canindé. O São Paulo até agora em 4 jogos no Campeonato Paulista teve 3 vitórias e 1 empate. O São Paulo está invicto no Campeonato Paulista. Já o Água Santa, por sua vez, até agora em 5 jogos no Campeonato Paulista teve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Água Santa ainda não perdeu como visitante nesse Campeonato Paulista. O São Paulo vem de 6 jogos sem saber como a derrota. Vem de 9 jogos sem saber como a derrota no Morumbi. Já o Água Santa tenta quebrar um tabu. O Água Santa nunca venceu o São Paulo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Thiago Carpini conhecer o elenco do Água Santa, pelo jogo ser no Morumbi e pelo estádio estar em clima de festa pelo título da Supercopa, eu vou numa vitória do São Paulo para esse jogo, eu vou de 2-1 São Paulo. Agora vamos falar de Palmeiras e Ituano. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou de 1-0 do Bragantino, jogando fora de casa. Já o Ituano, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista empatou em 0-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto jogando em casa. O Palmeiras até agora em 4 jogos no Campeonato Paulista teve 3 vitórias e 1 empate. O Palmeiras está invicto no Campeonato Paulista. Já o Ituano, por sua vez, até agora em 5 jogos no Campeonato Paulista teve 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Ituano tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Paulista. Não vence uma partida fora de casa faz 8 jogos. Já o Palmeiras tenta manter uma sequência positiva contra o Ituano. Desde 2018 são 6 vitórias consecutivas nos duelos contra o Ituano. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo mau início de Campeonato Paulista que o Ituano vem fazendo, e pelo Palmeiras precisar dar uma resposta imediata após perder a Supercopa para o São Paulo, o Palmeiras tem total obrigação de vencer esse jogo. Eu vou de 3-1 Palmeiras. Agora vamos falar do Campeonato Carioca, vamos começar falando de Flamengo e Botafogo. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Carioca empatou em 0-0 contra o Vasco, jogando como visitante no Maracanã. Já o Botafogo, por sua vez, empatou em 2-2 contra o Nova Iguaçu, jogando como mandante no Bezerrão em Brasília. O Flamengo está na 6ª colocação do Campeonato Carioca, tenta uma vitória para subir posições. Já o Botafogo está na 2ª colocação, tenta uma vitória para assumir a liderança do Campeonato Carioca. O Botafogo tenta sua primeira vitória como visitante no Campeonato Carioca, não vence uma partida fora de casa faz 6 jogos. Já o Flamengo chega para essa partida invicto no Campeonato Carioca. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Botafogo vir no seu pior momento como visitante, e pelo Thiago Nunes já começar a viver seus primeiros questionamentos no comando do Botafogo, acredito num cenário todo favorável para o Flamengo vencer. Eu vou de 2-1 Flamengo. Agora vamos falar de Vasco e Audax. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Carioca empatou em 0-0 contra o Flamengo, como já mencionado. Já o Audax, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca perdeu de 1-0 do Bangu, jogando como mandante em Volta Redonda. O Vasco está na 7ª colocação do Campeonato Carioca, tenta uma vitória para subir posições. Já o Audax está na 12ª e última colocação do Campeonato Carioca, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Audax até agora em 6 jogos no Campeonato Carioca perdeu todos os 6, tenta os seus primeiros pontos no campeonato e tenta quebrar um tabu. Em 3 jogos contra o Vasco, o Audax nunca venceu. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Audax, mas se o Vasco pega o pior time, e um time que ainda não pontuou no Campeonato Carioca até agora, o Vasco tem total obrigação não só de vencer, mas de vencer jogando bem. Eu vou de 3-1 pro Vasco. Agora vamos falar de Fluminense e Sampaio Corrêa de Saquarema. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Carioca empatou em 2-2 contra o Boa Vista, jogando fora de casa.
Já o Sampaio Corrêa, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca, perdeu de 2-0 do Volta Redonda, jogando em casa. O Fluminense está na primeira colocação do Campeonato Carioca, tenta uma vitória para se manter na liderança. Já o Sampaio Corrêa está na 11ª e penúltima colocação, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Fluminense está invicto no Campeonato Carioca, já o Sampaio Corrêa tenta sua primeira vitória. O Sampaio Corrêa que tenta acabar com um jejum de vitórias, não vence uma partida faz 8 jogos e 6 meses. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Por esse ser o primeiro jogo do Fluminense no Maracanã em 2024, e pelo Sampaio Corrêa estar perto da zona de rebaixamento e não vence uma partida há quase 6 meses, é jogo para o Fluminense não só vencer, mas para o Fluminense também golear. Eu vou de 3-0 Fluminense. Agora vamos falar do Campeonato Gaúcho, vamos começar falando de Grêmio e Novo Hamburgo. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Gaúcho ganhou de 1-0 da Avenida, jogando fora de casa. Já o Novo Hamburgo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Gaúcho ganhou de 1-0 do São Luís, jogando em casa. O Grêmio até agora em 5 jogos no Campeonato Gaúcho teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Novo Hamburgo, por sua vez, até agora em 5 jogos no Campeonato Gaúcho teve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Novo Hamburgo tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Gaúcho, não vence uma partida fora de casa faz 9 jogos. Já o Grêmio, por sua vez, vem de 4 vitórias consecutivas no Campeonato Gaúcho, vem de 4 vitórias consecutivas jogando em casa e tenta manter um tabu, não perde do Novo Hamburgo desde 2011. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo bom histórico recente que o Grêmio tem jogando contra o Novo Hamburgo e pelo fator mando de campo, acredito em mais uma vitória do Grêmio, eu vou de 3-1 Grêmio. Agora vamos falar de Santa Cruz e Internacional. O Santa Cruz no seu último jogo no Campeonato Gaúcho perdeu de 2-0 do Brasil de Pelotas, jogando fora de casa. Já o Internacional, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Gaúcho ganhou de 2-0 do Caxias, jogando em casa. O Santa Cruz até agora em 5 jogos no Campeonato Gaúcho perdeu 3 jogos e empatou 2. O Santa Cruz tenta sua primeira vitória. Já o Internacional, por sua vez, no Campeonato Gaúcho até agora teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Internacional tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Gaúcho. O Santa Cruz chega para essa partida 7 jogos sem saber qual é uma vitória e tenta quebrar um tabu. Não ganha do Internacional desde 2007. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Esse é um jogo que tem tudo para o Internacional não só conseguir a primeira vitória fora de casa no ano, mas também conseguir uma boa grande atuação. Eu vou de 3-0 Inter. Agora vamos falar do Campeonato Mineiro, vamos começar falando de Atlético Clube e Atlético. O Atlético Clube no seu último jogo no Campeonato Mineiro perdeu de 1-0 da Tombense jogando fora de casa. Já o Atlético, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Mineiro perdeu de 2-0 do Cruzeiro jogando em casa. O Atlético Clube até agora em 3 jogos no Campeonato Mineiro teve uma vitória, 1 derrota e 1 empate. Já o Atlético, por sua vez, até agora em 3 jogos no Campeonato Mineiro teve 2 derrotas e 1 vitória. O Atlético tenta sua primeira vitória fora de casa na temporada e tenta conseguir sua primeira vitória na casa do Atlético Clube. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Esse é um jogo que o Atlético, após a derrota no Clássico, tem que tratar da seguinte maneira: é ganhar ou começar a se complicar no estadual. Dito isso, eu vou de 1-0 Atlético. Agora vamos falar de Cruzeiro e Patrocinense. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Mineiro ganhou de 2-0 do Atlético, como já mencionado. Já Patrocinense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Mineiro perdeu de 1-0 do Vila Nova, jogando em casa. O Cruzeiro até agora em 3 jogos no Campeonato Mineiro teve 2 vitórias e 1 empate. O Cruzeiro está invicto no Campeonato Mineiro. Já Patrocinense, por sua vez, até agora em 3 jogos no Campeonato Mineiro teve uma vitória, 1 empate e 1 derrota. O Cruzeiro tentou sua primeira vitória como mandante no Campeonato Mineiro. Já Patrocinense tentou sua primeira vitória como visitante. O Cruzeiro não vence uma partida como mandante faz 5 jogos. Já Patrocinense não vence uma partida como visitante faz 9 jogos. O Cruzeiro chega para essa partida a 9 jogos sem saber qual é uma derrota. Já a Patrocinense tenta quebrar um tabu. A Patrocinense nunca venceu o Cruzeiro jogando dentro do Mineirão. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Cruzeiro vir com a confiança lá em cima após ter ganhado o Clássico contra o Atlético jogando fora de casa. Por jogar a primeira diante do seu torcedor no Mineirão esse ano. E pelo Cruzeiro começar a espantar esse fantasma dos maus resultados jogando diante da torcida, eu vou numa vitória do Cruzeiro para esse jogo. Eu vou de 2-1 pro Cruzeiro. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho e Campeonato Mineiro. Deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.